Será que meu filho está usando tela demais? Com que idade é seguro começar? Telas realmente atrapalham o desenvolvimento ou isso é exagero? Essas dúvidas são legítimas e neste vídeo você vai encontrar respostas baseadas em ciência. Não em modismos ou ideologias não, tá? Mas em neurociência, psicologia do desenvolvimento e evidências reais. Você vai entender por que as telas, apesar de práticas e terem a sua utilidade, estão diametralmente opostas ao que uma criança realmente precisa para se desenvolver de forma saudável. Nos primeiros anos de vida, o cérebro está em plena construção. O bebê nasce assim com neurônios e sinapses. Sinapses são aquelas ligações entre os neurônios. Só que estes neurônios estão operando em modo de funcionamento básico, especialmente nas áreas responsáveis por sobrevivência, respiração, sucção, sensações primárias como dor, fome, calor, frio, reconhecimento de vozes, particularmente a voz da mãe, orientação visual para rostos humanos. Então essa atividade cerebral inicial é rudimentar e reativa, não é reflexiva ou consciente no sentido adulto do termo. Dentro desse contexto, nós podemos afirmar que o cérebro nasce preparado para aprender, mas ainda precisa ser moldado pelas experiências. São experiências que redundarão em aprendizado. Então, no início da vida fica assim. O bebê, quando nasce, está presente biologicamente, mas só se torna realmente presente como sujeito quando encontra um outro humano que o reconheça, que o traduza, que o sustente. E essa é a beleza e a responsabilidade de se tornar pai ou mãe. Não é só alimentar e proteger como nós faríamos com um pet, não. Mas fazer com que a criança venha existir no contexto psíquico. Avançando um pouco mais, esse lapso de tempo que chamamos de infância é o que conhecemos em psicologia como o período crítico do desenvolvimento infantil. Ou seja, uma janela de tempo em que o cérebro está altamente sensível a certos estímulos e que, se perdidos, não podem ser plenamente recuperados. E essa sensibilidade existe porque o cérebro infantil ele nasce com estruturas prontas para aprender, mas que só se desenvolvem se forem ativadas pela experiência humana. Entre essas estruturas estão os neurônios espelho, um outro conceito que os pais precisam entender. É uma das descobertas mais fascinantes da neurociência moderna e tem implicações profundas no desenvolvimento infantil. O neurônio espelho ele é um tipo de célula que, quando ativada na infância, nos permite imitar, aprender, sentir o que o outro sente e nos conectar emocionalmente ao outro. Olha que máximo, gente! Então é por meio dos neurônios espelho que a criança aprende a falar, quer dizer, imita os sons, os gestos, ela desenvolve a empatia, ela reconhece expressões e emoções, a criança forma seus vínculos afetivos. Os neurônios espelhos são como pontes invisíveis entre eu e o outro. Eles constroem a nossa capacidade de sentir o outro, de aprender pelo exemplo e de se conectar emocionalmente em todas as fases da vida, gente. E essas pontes só se constroem bem se forem ativadas na infância. Sem isso, as bases para essas funções ficam comprometidas e tudo que vem depois será construído com mais esforço, muitas vezes com menos profundidade. Mas você pode perguntar, existe um tempo limite para a ativação dos neurônios espelho? Sim, gente, lógico. E essa é justamente a lógica por trás do período crítico. Os neurônios espelho, assim como outras redes neurais do cérebro infantil, precisam ser ativados nos primeiros anos de vida para que amadureçam e funcionem bem. Eles estão prontos para desenvolver, mas dependem de estímulo externo e real, quer dizer, interação humana, afetiva, visual. Em outras palavras, fale com o bebê, cante para o bebê, agarre o bebê. E se isso não acontece a tempo, esses circuitos perdem plasticidade, podem se tornar subutilizados também, ou então serem podados pelo cérebro.
em um processo natural chamado poda sináptica. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, porque o cérebro ele entende que se não estão funcionando, não são necessários. E por medida de economia energética, as ligações entre esses neurônios desaparecem, tornando aquele circuito inativo. Os estudos nesta área demonstram, como você pode ver no gráfico que aparece na tela, olha para esse gráfico. A maior ativação dos neurônios espelho ocorre aí entre 6 meses e 3 anos. Observe bem, com especial atenção entre 6 e 18 meses. Fazem que o bebê está intensamente envolvido em fazer imitações, imitar expressões, ouvir sons, observar gestos. Observe que o eixo vertical do gráfico, nós temos o nível de ativação potencial do neurônio. E no eixo horizontal, temos as idades das crianças. Olha então como é que fica. A parte azul é a maior abertura da janela de oportunidade, tá? E quando você vai chegando aí entre 5 e 7 anos, já temos um grande declínio da plasticidade. É o fechamento dessa fase, desse período crítico. Um exemplo real disso são as crianças institucionalizadas, que passam os primeiros anos aí em abrigos sem vínculos afetivos individualizados. Crianças, na primeira infância, você bota na sua cabeça, ela não pode ser cuidada por atacado. Ela tem que ter a exclusividade do cuidador. Estudos com esses grupos de crianças institucionalizadas, eu posso citar aqui o Projeto de Intervenção Precoce de Bucareste, mostram um comprometimento duradouro na empatia e na linguagem, mesmo quando posteriormente essas crianças são adotadas por famílias amorosas. E aí você pergunta, então os neurônios espelho nunca mais se desenvolvem? Não é exatamente nunca mais. O cérebro mantém alguma plasticidade ao longo da vida, sim, mas nunca com a mesma intensidade e profundidade do início da vida. Porque a janela crítica se fecha, mas pode dar lugar a uma janela sensível, que ainda permite aprendizado, mas com muito mais esforço e com resultados geralmente menos profundos. Ou seja, quanto mais precoce o estímulo correto for aplicado, maior o potencial da criança. Então o cérebro da criança pequena, gente, ele está faminto por rostos, vozes, gestos, afeto. É disso que ela precisa para o desenvolvimento saudável. Mas se ela passa os primeiros anos olhando para telas em vez de pessoas, os circuitos do cérebro que espelham comportamentos como o amar, falar, se conectar com outras pessoas podem nunca funcionar do jeito que deveriam. Para compreender o impacto de um período crítico não estimulado, pense no caso clássico de Victor de Aveyron, um menino selvagem encontrado no sul da França no século XIX. Foi tema de filme outro dia, conhecido como o Menino Lobo. Enfim, Victor havia passado sua infância isolado na floresta. A gente não sabe por que essa criança se ela foi perdida ou se ela foi abandonada, enfim, não sabemos. Mas ela foi apenas encontrada na adolescência. E mesmo com os esforços do Dr. Jean Itard, Victor não conseguiu mais acessar funções cerebrais que dependiam da experiência precoce. Eu sei que esse é um evento extremo, mas ele revela uma verdade importante. Funções humanas básicas, como falar, se vincular, sentir o que o outro sente, dependem de neurônios sendo ativados na hora certa, na infância. Agora que você entende a importância do período crítico, quer dizer, dessa janela de ativação dos neurônios espelho, fica mais fácil compreender o risco envolvido no uso precoce e excessivo de telas, nas diversas etapas da infância e da adolescência. Vejamos então o que pode acontecer. Atraso na fala e na linguagem. Quer dizer que a criança demora mais do que o normal para falar palavras, formar frases e se comunicar bem. Ela pode ficar assim muito tempo só apontando ou chorando para pedir alguma coisa, ter vocabulário pobre para a idade, não conseguir manter uma conversa simples, falar com pouca clareza, mesmo sendo
maiorzinha. Isso quer dizer que a criança, para aprender a falar, precisa ver e ouvir pessoas falando consigo e entre si. O outro prejuízo é o empobrecimento do jogo simbólico. Quer dizer que a criança tem menos capacidade de brincar de fazer de conta. Ou seja, ela brinca menos de imaginar. Como é que é isso? Ela brinca menos de fingir que a colher, por exemplo, é um avião, que o travesseiro é um neném, que ela está embalando esse neném, que ela está cozinhando de mentirinha lá. Pois é, isso, ela deixa de fazer isso. Que ela é um super-herói, que ela é uma professora. Isso acontece porque esse tipo de brincadeira, o brincar de mentirinha, é fundamental para o desenvolvimento da imaginação, linguagem e criatividade. Quando a criança passa muito tempo em frente às telas, ela assiste a histórias prontas, com imagens e sons já tudo definido. E então ela não precisa, né? Não precisa criar nada com a mente. Outro prejuízo é o déficit de atenção, né? Muito conhecido de todos aí. A criança tem dificuldade em se concentrar em uma coisa por mais tempo, especialmente quando a atividade não tem luzes, não tem sons, não tem movimentos rápidos, como, por exemplo, uma conversa longa, uma história contada, um jogo de tabuleiro, uma tarefa assim de escola. A criança se distrai com facilidade, não consegue ouvir até o fim a instrução simples, vive no mundo da lua, troca de atividade o tempo todo. Precisa de estímulos o tempo inteiro. Isso acontece porque as telas, principalmente os vídeos e jogos rápidos, acostumam o cérebro a receber estímulos fortes e constantes. Aí, quando a criança sai da tela e entra na vida real, que é mais lenta, que é silenciosa, ela se entedia rápido e não consegue manter o foco. Isso porque a atenção não nasce pronta, gente. Ela se desenvolve. É preciso ser treinada com atividades do mundo real. Outro problema é a dificuldade de leitura emocional e empatia. Isso significa que a criança tem mais dificuldade de perceber o que o outro está sentindo e de se colocar no lugar dele. Por exemplo, ela não percebe quando alguém está triste ou chateado. Pode rir quando o coleguinha chora, sem entender que ele está sofrendo. Não sabe esperar a sua vez, não sabe dividir, porque não sente o impacto das próprias ações no outro. Isso acontece porque a criança aprende a ler as emoções, olhando rostos reais, ouvindo o tom de voz das pessoas, convivendo com reações humanas no dia a dia. Mas quando ela fica muito tempo nas telas, vendo personagens que não reagem de verdade a ela, o cérebro não treina os neurônios que desenvolvem a empatia. E isso faz falta lá na frente, tá? Faz falta lá na escola, nas amizades e até na vida adulta. O outro problema é a menor tolerância à frustração. Isso significa que a criança não sabe lidar com o não sabe esperar, ou então estar em situações em que as coisas não saem do jeito dela. Então ela faz birra com facilidade, ela chora, ela grita quando algo dá errado. Desiste rápido quando encontra dificuldade, quer tudo na hora. Se irrita facilmente quando perde num jogo e é contrariada. Isso tudo pode ter outras causas, mas tem a ver com o uso de telas também. Nas telas, tudo acontece rápido, a recompensa é imediata, se erra, é só recomeçar. Não há espera nem frustração real, mas no mundo real, as coisas demoram, às vezes dão errado e as emoções precisam ser controladas. Então, se a criança cresce só exposta a estímulos que lhe agradam o tempo todo, ela não aprende a lidar com o incômodo, com o tédio ou com as pequenas decepções, que são normais e necessárias para o amadurecimento emocional. Talvez você nunca tenha escutado uma explicação desta. E é por isso, para tirar dúvidas como esta, de forma assim científica, que eu escrevi o livro A Mente Desejante. A Mente Desejante é um livro escrito para ajudar pais e mães e cuidadores a compreender
como a mente da criança é moldada desde o nascimento. Meu livro não é um manual de regras, mas uma bússola técnica e afetiva, que mostra como o desejo, a presença e o vínculo formam as bases psíquicas do ser humano. Então, se você deseja que seu filho cresça com segurança emocional, linguagem rica, empatia, boa capacidade de atenção, criativo, o meu livro pode te dar muitos insights para você caprichar no seu trabalho. O link está na descrição do vídeo, aproveite. Então, o que a gente pode afirmar assim é que a infância é uma grande janela de oportunidades, né? Uma grande janela de desenvolvimento. E essas janelas são únicas. Não existe nenhum outro momento da vida do ser humano que ele tenha a plasticidade neural suficiente para aprender o que ele aprende na infância. Porque lá ele vai aprender a falar, ele vai aprender a andar, ele vai aprender a se relacionar com pessoas. Ele vai aprender o necessário para ele fazer parte da sociedade. E é por isso que as telas prejudicam. Porque ela ocupa tempo da criança, toma tempo da criança que deveria estar com um adulto cuidador, com a família, com outras crianças, brincando, para desenvolver habilidades sociais, para desenvolver a empatia, para desenvolver o amor. É por isso. Não é nada além disso. E a gente tem, né, estudos, a gente tem a própria história do menino Vitor, a gente tem evidências sociais, agora várias histórias pipocando aí. Meu filho ficou perdido nas telas e agora está assim, TDAH, antissocial, não quer falar com ninguém. E para concluir, as telas não são problema em si. O problema é quando elas ocupam um lugar da experiência que constrói o ser humano. Bem, se você conseguiu entender que as telas roubam um tempo precioso entre você e seu filho, porque o seu filho, a sua criança, na infância, ela precisa de interação contigo para desenvolver habilidades fundamentais para a sua vida. Se você conseguiu entender isto, então eu me dou por satisfeito nesse vídeo e espero que você agora cumpra o seu papel. E se esse conteúdo te faz refletir, compartilhe.